Olá, no ar mais um Clipping Eletrônico. 6 anos após a sanção da lei anti-álcool no estado de São Paulo, o número de multas diminuiu mais de 80%. Será que os estabelecimentos se adaptaram às regras ou a fiscalização é insuficiente? Bom, para discutir essa questão, entre outras aí que envolvem esse assunto, eu recebo hoje a Ana Cecília Marques, que é integrante do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Também com a gente a Natália Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool. Obrigado pela presença, Natália. Seja bem-vinda também. Obrigada. E, completando a nossa mesa aqui, o Osmário Clímaco de Vasconcelos, que é diretor de fiscalização da Fundação Procon de São Paulo. Osmário, obrigado pela presença também. Boa tarde a todos. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar, enviando a sua pergunta para a gente durante a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook ou também pelo telefone 3396-4944. Bom, a gente está falando aí da lei 14.000, deixa eu pegar aqui, eu estava com o número aqui. 14.592, de 19 de outubro de 2011, né, conhecida como a lei anti-álcool para menores. Essa lei ela proíbe a venda ou que se ofereça ou permita o consumo de bebidas alcoólicas para menores. Aí é o assunto que a gente vai tratar, mas antes para a gente começar, eu queria começar aqui pela Ana Cecília Marques, explicando para a gente um pouquinho como que é esse trabalho desenvolvido pelo Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Então, a BEAD é uma associação sem fins lucrativos, composta por profissionais de todas as áreas que se interessem pelo tema, e a única função da BEAD é prevenção por meio da demonstração, dos seus congressos, dos seus encontros, das evidências científicas na área. Então, a BEAD não é uma associação que faz assistência, pode influenciar políticas também, quando é convidada, mas a função mais importante é prevenção, trazer à luz da sociedade os conhecimentos científicos, as evidências com as melhores práticas para debate, internacionais e nacionais. Natália, explica para a gente um pouquinho também o papel aí do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool. Tá. O Conselho Municipal da cidade de São Paulo, ele é um conselho que existe há 15 anos. Ele é composto pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, conselhos de classe e organizações convidadas da sociedade civil. Eu sou presidente do Conselho Municipal daqui da cidade, representando a sociedade civil, e a gente sabe que temos a responsabilidade de organizar entre amplos setores, não só dentro do Conselho, mas junto ao Ministério Público e ao Executivo, as fiscalizações nos bares da cidade, principalmente nos lugares que foram denunciados. Acontece que o nosso conselho ele não tem estrutura para fazer essas fiscalizações. Já solicitei, inclusive, oficialmente para o Executivo da cidade de São Paulo estrutura para a gente pensar uma ação dirigida para isso e não obtivemos resposta sobre isso até o momento. Inclusive, a gente tem respondido aos ofícios do Ministério Público e esperamos que o Ministério Público consiga mediar junto ao Executivo, enfim, essa força-tarefa para a gente fazer as fiscalizações, em especial onde a gente já recebeu denúncia, tem a ver com os bares ali da região da Augusta, da cidade de São Paulo, que, para quem não sabe, é uma região que tem uma concentração de bares e baladas e tem muitos jovens no período de quarta a domingo. Tá, eu queria pedir também para o Osmário explicar um pouquinho para a gente como que o PROCON aqui de São Paulo atua especificamente nessa questão da lei anti-álcool. O PROCON, através dessa lei, tem a competência para fazer a fiscalização, também juntamente com o Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado, né? Nós recebemos denúncias e fazemos fiscalizações também, como temos fiscalizações que já são programadas para o mês inteiro. E o PROCON tem feito bastante fiscalizações e o PROCON entende que essa é uma das leis que, juntamente com a lei antifumo, que deram resultados, que tem caído bastante a quantidade de infrações. O PROCON tem autuado menos porque realmente é uma das leis que nós entendemos que pegou.
Mas a gente ainda vê muitas reclamações em relação a essa questão, né? Como eu falei aí no começo do programa, o número de multas diminuiu mais de 80%. Houve aí uma queda também de 39%, 39,3% nas ações da vigilância sanitária aí de 2012 para 2017. O que acontece? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um agora. A gente avançou nessa questão ou temos aí um problema de fiscalização? Na minha opinião, né, eu não acredito que tenha um problema de fiscalização unicamente, né? Do ponto de vista de uma política de sucesso, uma lei só não basta, né? Uma política de drogas, de álcool, no caso, envolve prevenção, envolve assistência adequada, baseada em boas práticas e também controle da oferta, que essa lei se direciona para isso, controlar a oferta de álcool para menores. Então, eu não acho que é só a fiscalização que diminuiu, multa diminuiu, não acho. Acho que tem uma rotina, como o colega falou aí, mensal e também espontânea quando há demanda, mas faltam as outras políticas serem implementadas para que a política inteira faça diferença. Uma lei sozinha não é a política de álcool de lugar nenhum do planeta. Né? Vocês compartilham da mesma opinião, Ana Cecília? Claro. Compartilho exatamente dessa opinião, né? O tripé, prevenção, cuidado e atenção e a repressão da oferta, seja das drogas ilícitas e também das drogas, como o caso do álcool, para menores, né? Inclusive uma prevenção que seja articulada com os setores da educação, nas escolas, os equipamentos de esporte e lazer e também com amplas campanhas de conscientização da sociedade, né? Inclusive com a associação de comerciantes, o comerciante entender que o lucro que ele deixa de ter ao ofertar essa bebida, ele está garantindo uma espécie de retorno para a sociedade, né? Se a gente vai prevenindo esses jovens e educando e ensinando para o uso de substâncias, ele vai, inclusive, poder ter menos problemas dentro do próprio estabelecimento dele, né? Então, não é um lucro que ele deixa de ter, é um lucro para toda a sociedade quando esse comerciante cumpre a lei. Osmário. Esses números que você passou é da vigilância sanitária, não são do PROCON, né? Sim. Até 2014, o PROCON recebia a remuneração dos agentes nos horários extras pela vigilância sanitária, Secretaria de Saúde. Em 2014, houve um decreto do governador e o PROCON passou a, ele mesmo, com recurso próprio, bancar essas fiscalizações. Diante disso, nós fizemos uma programação e não diminuímos em momento algum, até porque o PROCON teria como financiar essas campanhas, tá? Então, nós mantivemos uma média de 750 fiscalizações por mês, são 3 equipes que vão à rua e faz essa fiscalização em todo o estado, claro, mas no estado de São Paulo temos a equipe própria do estado de São Paulo. No interior, nós temos convênios com as prefeituras, onde também é feita essas fiscalizações pelos nossos núcleos regionais, tá? Então, o PROCON tem sido bastante atuante e não teve essa queda realmente no nosso número de fiscalização. Houve uma redução realmente nos autos de infração e isso para nós é positivo porque os comerciantes se adaptaram à lei e realmente houve uma diminuição sensível. Mas está sempre atuando, quando aparece o problema, nós estamos sempre fazendo autuações. Agora, a gente tem também uma lei municipal, né, que foi regulamentada em 2008 pelo ex-prefeito Gilberto Kassab, que prevê a participação da prefeitura tanto na repressão como na conscientização sobre o consumo de bebida alcoólica, né? E esse decreto diz que o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool, o COMUDA, que seria o responsável por coordenar essa implementação dessas ações, né? Algo que na prática acabou não acontecendo, né, Natália? Por quê? Exato. Eu vou falar do histórico que eu tenho disso no município. Essa lei, ela vem na esteira da lei estadual. E ela faz parte de um período que o Conselho Municipal, ele tinha a estrutura, ele ficava localizado na Secretaria de Participação e Parceria, que existiu até a gestão Kassab e foi extinta logo no início da gestão Haddad. Desde então, o Conselho ele ficou sem nenhuma estrutura, ele ficou só sendo acompanhado
pela Coordenadoria Municipal de Políticas de Álcool e Drogas, que fica localizada na Secretaria de Direitos Humanos, mas que não contava, inclusive contava com um funcionário só, né, para apoiar o conselho e apoiar todas as políticas municipal de drogas. Nessa troca de gestão, inclusive, a Coordenadoria Municipal de Políticas de Drogas e Álcool da cidade, na troca do Haddad para o Dória, deixa, inclusive, de acompanhar o Conselho. Hoje, o Conselho, ele acontece na cidade de maneira voluntária, principalmente a partir das iniciativas da sociedade civil. Até o ano passado, o Poder Executivo nem comparecia nas reuniões e, de fato, estabelecer qualquer parceria para ações que são propositivas ficou difícil, né? Então, o Conselho ele ficou muito mais sendo demandado pela necessidade de fiscalizar as violações que estavam acontecendo nas políticas de drogas no âmbito, inclusive, do território da Cracolândia e na mudança do programa de braços abertos para a redenção, do que, de fato, conseguir pensar campanhas que fossem propositivas. O que a gente está pensando para esse ano é aproveitar das redes sociais, aproveitar que a gente tem um bom acesso na nossa página e que a gente sabe que a sociedade também se informa bastante, hoje é uma realidade esse meio. A gente quer criar uma campanha para a Copa do Mundo, aproveitando que na Copa do Mundo tem um incentivo ao uso de bebida alcoólica, tem um aumento de propaganda desses setores das bebidas alcoólicas na televisão. A gente queria aproveitar esse mote para chamar a uma campanha de conscientização e responsabilidade, mas a gente sabe que isso é muito limitado diante do volume que tem de publicidade para esse tema num período como Copa do Mundo, por exemplo, mas é o mínimo que a gente consegue fazer porque a gente tem muito compromisso com essa pauta. Né? Falando em limitado, a gente tem em todo o estado cerca de 4.000 funcionários habilitados aí para fazer esse treinamento aí em ações nessa questão, né, dessa lei, né? Houve também uma capacitação aí de 500 pessoas, acho que para fazer essa fiscalização no município, né? É suficiente esse número? Não. Na opinião de vocês? Do meu ponto de vista, não é suficiente, porque eu acho que eu tenho uma experiência em municípios pequenos. Essas ações não chegam no município pequeno, né? Elas são mais restritas aos municípios com mais de 200 mil habitantes, né? Que têm mais profissionais, mais funcionários, mais recursos, estão mais próximos da capital do estado e, portanto, fazem essa política funcionar um pouco melhor. E, além disso, é a mesma questão da integração das outras ações. Se não houver prevenção, o comerciante ele vai receber a visita da fiscalização, ele vai se comprometer a cumprir a lei, você sensibiliza e, dali uma semana, ele continua a vender para menor. A gente fez essa experiência no interior, num município bem pequenininho. Quase 70% dos comerciantes vendiam bebida alcoólica para menor. Fizemos uma ação de sensibilização, de mudança, de conversa, né, de fazer uma ação de lobby até comunitário, que é uma ação preconizada, né, que funciona para a saúde, para questões da saúde, funcionaria para essa também. Depois de 2 anos fazendo todas essas ações de sensibilização, voltamos a fazer um teste do poder de compra do adolescente. 100% das meninas estavam conseguindo comprar quando era 65% na ação de compra antes da sensibilização. Então, o que isso nos diz? Que faltam a integração das outras políticas e mais, que a propaganda é maciça. Uma campanha de prevenção universal apenas não funciona para combater a propaganda. A propaganda vende o produto, vende para a mulher, vende para a menina e nós ficamos enxugando o gelo. Agora, essas ações de sensibilização, elas atingem também os próprios adolescentes, sim, e os pais deles? Acho que é importante também. As ações de sensibilização foram feitas em todos os segmentos sociais. Foram feitas na educação, escola municipal, por meio da escola de pais, escola estadual, por meio da escola de pais. São programas do governo e que o município adota. Foram feitas ações no CRAS, no CREAS, onde as famílias buscam ajuda ou por problema de drogas ou por outros problemas. No comerciante, que é ação local, objetiva, direta, inclusive oferecemos capacitação para os comerciantes na Câmara Municipal, aberta para a sociedade.
e nada disso mudou a venda para menor. 100% das meninas com menos de 18 anos compraram bebida alcoólica sem pedir o documento, sem qualquer restrição. É aquela velha impressão que a gente tem que no Brasil as coisas só funcionam quando há punição, né? Porque parece, pelo que você está falando, esse trabalho todo de sensibilização não surtiu os resultados. Não surtiu. No caso, quais são as punições para os agentes dessa questão envolvidos, aí, os comerciantes ou os adolescentes que compram a bebida alcoólica, os menores de idade? Há punições? Como que são essas punições? Porque, pelo que a gente tem, nenhum estabelecimento foi fechado até hoje, né? Por burlar essa lei, né? Lá nesse município nós fechamos um. Fechou? Fechamos um. Os estabelecimentos são autuados, as multas são até razoavelmente altas, não é? E depois da reincidência, sim, pode ser encaminhado para a cassação do CNPJ da empresa, da Receita e da Secretaria da Fazenda também. E podem ser fechados, sim. O que nós falamos, eles têm se adaptado, pelo menos na cidade de São Paulo, nós temos vendo que houve uma melhoria muito grande. Temos que ter muito cuidado também com as conveniências de posto de gasolina, porque o adulto entra e compra e leva para o menor. Só que a lei, ela é mais ampla. Usar, mesmo que você esteja lá fora usando, quem é o responsável é o estabelecimento que vendeu. E também ele pode ser autuado. Não é só a compra pelo menor. Um adulto pode comprar, mas se estiver usando naquele estabelecimento, aquele estabelecimento também pode ser autuado e até fechado. Mesmo que ele não tenha vendido aquela... Exatamente. Não pode, o uso no local também é uma infração. Ainda sobre essa questão da sensibilização, a gente vê muito essa questão da bebida alcoólica perto de universidades, escolas. Essa sensibilização, ela atinge também essas escolas, essas universidades, enfim? A fiscalização, ela vai até os locais perto da faculdade, naqueles bares, para verificar se tem menor. Só que, geralmente, na faculdade, o aluno entra já está ali de 17 para 18 anos. E após 18 anos, já não cabe, essa lei já não pune, não é? Que poderia ser isso estendido, no meu entendimento, até 20 e poucos anos. Deveria, o jovem, né? Com 18 anos, é muito ainda... adolescente, ele ainda está aprendendo um pouco da vida e está entrando numa faculdade, ele está deslumbrado e ali é um momento muito perigoso para o álcool é entrada para outras drogas em alguns casos. Opa! Indo nessa esteira sobre as punições, a gente deveria fazer um exercício de pensar isso numa macroestrutura. Eu concordo que ficar fiscalizando... Se a gente começar a fechar todos os estabelecimentos, o que a gente vai fazer é ter um impacto na geração de renda de uma determinada comunidade e a lei vai continuar sendo desrespeitada. A lei antitabagismo no Brasil efetivamente diminuiu o número de pessoas que fumam porque ela teve um conjunto de ações que foram nacionais. Alta tributação, então vender cigarro, ele vai deixando de ser uma coisa que é lucrativa para o comerciante, né? Uma campanha maciça por parte do Ministério da Saúde de conscientização em relação ao tabagismo e a proibição dessas propagandas incentivando o consumo de tabagismo, principalmente pelos principais veículos de comunicação, que é a mídia, a televisão e a mídia impressa. Agora, num país que tem o lobby feito por parte dos setores privados, de financiamento de campanha, eu quero saber quem que é a bancada de deputados e deputadas que vai ter a coragem de ir contra os interesses do seu próprio financiador. Esse é um problema que é estrutural para a gente também conseguir vencer esse desafio que é de toda a sociedade, né? Então, esse setor do empresariado, inclusive, é um setor que é multinacional, ele não tem regulação nenhuma. E, na verdade, são eles os grandes sujeitos que estão lucrando com essa desregulação e com esse não funcionamento da lei. Mais do que o dono do bar, mais do que o dono da padaria, né? Então, eu quero entender ainda quem vai ser o governante que vai ter coragem de enfrentar esse setor da economia. O que a gente vê acontecendo às vezes também vai aquele maior de idade, vai lá, pega a bebida e entrega para o menor de idade, né? Há como fiscalizar questões assim como essa? Só nesse entorno, né? Só no entorno do bar, né? A lei prevê isso como já foi dito, mas fora isso não. Se levar para mais longe, um pouquinho mais longe... E além disso, a fiscalização do PROCON e da vigilância sanitária, ela não pode chegar
no adolescente, na pessoa que está usando. Essa responsabilidade é passada para o dono do estabelecimento comercial. Nós não temos esse poder de chegar na pessoa e perguntar a idade dela, coisas desse tipo. Isso é tudo feito pelo estabelecimento comercial, que deve sim pedir o documento do jovem quando vai comprar. Isso está na lei, ele deve fazer. Isso é um dos motivos de autuações também do empresário que coloca esse produto à venda. Né? A nós não cabe. Agora, também tem casos que ele extrapola, que aí vira caso de polícia. E realmente cabe à polícia militar e em alguns casos, chega até um inquérito policial na Polícia Civil. Essa lei, ela funciona só para estabelecimentos comerciais? Não. Vamos pensar o seguinte, estádio, locais que estão tendo algum baile, mas ela não vai dentro da casa da família. E isso também é um outro ponto, que nem a doutora falou, que precisa de que os pais também participem disso tudo. Porque o que nós temos hoje, quase tudo estão deixando para o Estado resolver. E a família, não é? Não só nesse caso, como em vários outros casos, nós temos visto que tudo é para o Estado resolver. E não, a família é o elo mais importante, maior que o Estado. A família veio antes do Estado. Você entendeu? Maior. Isso tem que sair o exemplo, tem que ser de casa. O pai que tem que cobrar. O pai tem um filho com 17, 18, 20 anos, porque aí eu não vou nem seguir a lei, que chega em casa alcoolizado, ele não vai indagar, ele não vai saber como que ele conseguiu essa bebida, qual será o próximo passo dele, porque começa com a bebida e pode entrar em outras drogas mais pesadas, porque está prejudicando o filho dele. A cognição desse rapaz, dessa menina, vai ficar prejudicada para o futuro. Ele está formando e está formando ainda a sua vida profissional. Então, é uma responsabilidade, no meu entendimento, muito grande da família. Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em todo o mundo, cerca de 11% das pessoas que bebem têm ao menos um episódio de consumo excessivo por semana. Os homens são os campeões. Para cada mulher que abusa da bebida, 4 homens fazem o mesmo. O levantamento feito pela entidade indica que homens brasileiros bebem até 24,4 litros de álcool por ano, enquanto que a média no mundo é de 6,1 litros. Já as mulheres bebem 10 litros em média. Mas eu acredito que isso tem mudado bastante com o passar do tempo, né? No caso das mulheres. As mulheres estão bebendo mais. Né? Estão bebendo cada vez mais e abusando. Inclusive o aumento, nós temos 2 séries históricas no Brasil, que são considerados levantamentos confiáveis, com metodologia e que representam o Brasil, 2006 e 2012. Então, antes da lei e depois da lei. Né? Dessa lei não, mas da lei de drogas que mudou, essa lei estava acabando de ser promulgada. Mas, enfim, o aumento do consumo entre mulheres e mulheres jovens aumentou 40%. E os homens está estável o consumo. Eles são, é o perfil que abusa mais? É sim. É o perfil que tem mais problemas? É sim também. Mas o consumo entre mulheres está aumentando demais. E uma política para elas é imprescindível. Tem que ter um capítulo, dentro do capítulo das políticas de drogas no Brasil, para as mulheres, porque é diferente tratar de mulher, é diferente fazer prevenção e é diferente fazer prevenção para meninas. A menina tem um amadurecimento corporal muito precoce em relação aos meninos. Ela já tem um corpo de mulher com 14 anos. E o comerciante entende que ela é uma moça, que ela pode beber e não perde o documento. Isso é uma cultura que existe aqui no Brasil. Então, eu acho que para a mulher, nós teríamos que ter medidas muito mais específicas, melhor estudadas e urgentes. Porque pela lei, o dono, o vendedor ali do estabelecimento, ele tem que ter esse discernimento para saber se a pessoa é maior ou menor de idade, para pedir o RG. Eu realmente nunca vi ninguém pedindo RG para um adolescente. Muito difícil. Mas cabe a ele. Ele que tem, a lei fala isso e é um dos motivos que nós fazemos a autuação quando realmente verifica que tem menor e ele não
tomou as medidas legais que deveria ter tomado. Mas deixar para ele ter toda essa percepção, essa elaboração cognitiva, que olhe para a mulher e fala, eu acho que ela parece... Isso, eu volto, né? Eu acho que a gente concorda com essa questão. A política tem que ser um conjunto de ações. Só deixar que o comerciante resolva o problema não vai resolver. E é o que a gente assistiu lá no interior. Só a lei também não vai resolver. É de todos nós. Então, todas as pessoas têm que estar envolvidas. Ao PROCON, fiscalização, a nós cabemos fiscalizar. Fica bem claro. Entendo totalmente, como a doutora falou aqui, que vamos fazer uma comparação rápida com o cigarro. A lei do cigarro, ela praticamente hoje é cumprida na íntegra. Chega ao ponto hoje de que uma pessoa dentro de casa, da casa dele, quando vai fumar, vai para o quintal, vai para o jardim. Exato. Você entendeu? Houve fiscalização, mas houve uma campanha de conscientização muito grande. Agora, quanto à bebida, não tem a mesma conscientização e eu digo mais, a bebida ainda tem a questão de que os jovens se matam nos automóveis depois, no transporte. Aumentou também. Então, a campanha deveria ser muito mais rígida do que a campanha do fumo. Intensiva, né? E até concordando com o que o senhor, que o doutor trouxe, por que eu insisto que a gente precisa de grandes medidas de Estado? Porque são só essas grandes medidas de Estado que são capazes de mudar hábitos culturais. Claro. Né? Assim, eu concordo que a família tem um papel importante na prevenção e no cuidado. Não discordo. Agora é só uma campanha maciça capaz de mudar hábitos culturais. Enfim, até os próprios fumantes, hoje em dia, eu inclusive posso dizer que eu sou fumante, eu mudei os meus hábitos nos ambientes que eu frequento. E por quê? Porque eu sou uma geração que viveu esse hábito, vendo esse hábito modificando. É um outro exemplo disso, questão do HIV/AIDS. HIV/AIDS, a mesma coisa. Teve uma grande campanha de prevenção quando o Brasil atingia níveis epidêmicos de HIV/AIDS. Quando o Brasil estabilizou esses índices, a gente diminuiu a propaganda, a gente diminuiu o incentivo à prevenção. E o que acontece hoje? Né? Os dados, inclusive, que não são divulgados, né? Inclusive aqui no município. Os jovens de 15 a 24 anos tiveram um aumento de apresentar com HIV positivo. Quem é essa geração? É a geração que não pegou campanha de prevenção em relação ao HIV/AIDS, que não viveu o período no qual várias pessoas morreram em decorrência de complicações por conta da contração do vírus. Então, assim, as medidas de prevenção por parte do Estado, elas nunca devem ser diminuídas. E a prova é essa daí. Se a gente diminuir as ações rigorosas que a gente tem em relação à atribuição do cigarro, à prevenção, a gente vai voltar a ter um número grande de fumantes. Né? Eu fui procurada recentemente, inclusive, por empresas que querem introduzir o cigarro eletrônico aqui no Brasil, que estão tentando uma brecha na lei para introduzir o cigarro eletrônico, porque é isso, a gente está lidando com os interesses da indústria, os interesses da sociedade e as pessoas que são consumidoras, e a gente não pode exigir que todo mundo tenha o mesmo nível de informação, tanto para educar seus filhos, quanto para fazer as suas próprias escolhas. Então, a prevenção, ela precisa ser cada vez mais clara, ela precisa entrar dentro do lar das pessoas, para, de fato, a gente mudar os hábitos da sociedade. Agora, o Osmário falou aqui, né, que nessa questão da bebida, ela não tem a mesma conscientização, como a gente já viu na questão do cigarro, por exemplo. Eu pergunto para vocês, o porquê, né, que a bebida ela não tem esse mesmo grau aí de conscientização? Porque é mais difícil do que no caso do cigarro? Ou ainda não alcançamos o tempo necessário? Não, uma questão, o tempo, uma questão histórica. A política do tabaco veio antes, do álcool nós nem temos a política, né? Então, a política do tabaco veio antes. No Brasil, a lei é de 96. Depois da lei de 96, que deu tratamento, que deu prevenção, que deu tudo gratuito para o indivíduo que quisesse tratar, deu prevenção, deu controle da propaganda, 96 nós estamos falando, uma política bem antiga. Nós tivemos outras discussões da política, inclusive tentando atualizar a política do tabaco. E veio de encontro à nossa política, que é uma política até hoje olhada pelo mundo como uma política de sucesso, as ações internacionais. Nós estamos falando de uma economia mundial.
Droga é a terceira economia do mundo, só perde para petróleo e armas. Nós não estamos falando de uma coisa simples de resolver. E esse esforço internacional se juntou com a nossa política e empurrou o carro para frente. Tá certo? O do álcool a gente engatinha. Nós não temos nada ainda. Nós estamos na mão dos produtores, o Brasil lucra muito com isso e perde muito com isso, nunca fez a conta. E a política do álcool continua na gaveta. Em questão de saúde, é mais difícil também? A saúde também tá totalmente fora das ações. Por exemplo, nós temos ações do tabaco para tratamento do fumante na atenção básica. Nós não temos nenhuma ação para álcool em lugar nenhum. De vez em quando no CAPES. Por quê? Porque enviesa a cultura, mas falta uma política que trabalhe num tripé. Nós nunca tivemos prevenção de drogas no Brasil. Começou pela do tabaco. Então, o tabaco é o carro-chefe. A gente devia aprender com isso. Tem uma questão também que parece que é mais aceitável. Eu ia falar sobre isso. Não existe uma discriminação de quem bebe. Não é? Hoje, inclusive, ainda é status social. Qualquer grande festa vai servir uísque, vai servir isso, tudo ainda é um status. E o cigarro tinha esse status, né? Nos filmes você via os principais atores lá tudo fumando. Hoje é o contrário. E hoje, quem acender um cigarro aqui, praticamente todo mundo vai olhar para ele discriminado. Né? Então, com a bebida não aconteceu o mesmo ainda e seria um caminho, dentro do que as doutoras falaram, de políticas públicas divulgando que não é bom, que não é uma coisa saudável. Só para acrescentar historicamente, eu acho que a política do tabaco também veio no bojo da descoberta, na década de 90, de todos os estudos que mostravam que tabaco, a nicotina, causava dependência. O mundo ficou indignado com o que a indústria do tabaco fez, escondendo os estudos, inclusive comprando profissionais, cientistas, que falavam a favor de um benefício de quem fumasse. Então, eu acho que tem que olhar para cada droga para a gente pensar qual é a política melhor para cada droga. Não existe uma política única e é um tripé. Não adianta fazer só prevenção, tem que fazer prevenção, tratamento e controle da oferta para que isso dê resultado. A gente tem um número também para as pessoas denunciarem, né? Para fazer as denúncias, que é o 0800 771 3541. Esse tipo de medida também dá resultado? É importante? É importante, mas culturalmente o brasileiro ainda não denuncia, mesmo sendo anônimo. Eu gosto desse ponto que a doutora colocou, de como que as diferentes drogas que a gente tem na sociedade, a gente encara de maneiras diferentes. Quando a gente começa a pensar na legislação sobre tabagismo, as outras substâncias não são entendidas da mesma maneira. Então, primeira coisa, as pessoas ficam muito surpresas quando a gente diz que álcool também é droga, porque está no campo das drogas lícitas. Essa não compreensão de que todas as substâncias, a gente precisa de uma política única de drogas, incluindo as drogas lícitas e as drogas ilícitas, prevendo essa regulamentação, essa tributação e etc., ela é ruim para o desenvolvimento de políticas, porque às vezes a gente tem um grande investimento em programas de prevenção ao uso de algumas drogas ilícitas, não baseado em pesquisas científicas. Na última década, a gente sustentou que no Brasil tinha uma epidemia de crack, o que foi comprovado depois por um estudo nacional da Fiocruz, que nós não temos essa epidemia de crack, e aí a gente fica utilizando investimento público de uma maneira muito mais populista, né, de acordo com o que vai aparecendo na mídia, ao invés de pensar uma política séria envolvendo tripé, prevenção, cuidado, regulamentação, fiscalização, redução da oferta. E, inclusive, no caso das drogas ilícitas, a droga, de fato, é a terceira economia do mundo. E a primeira, ser armas, ela não é uma coisa totalmente não associada. Pelo contrário, ela está diretamente associada. Porque a gente tem um mercado de substâncias que está dentro da ilegalidade que precisa do mercado de armas para garantir o seu comércio, que é o caso do tráfico de drogas ilícitas no Brasil. Então, pensar reformas, inclusive, pensar reformas na política de droga, envolve pensar em como a gente vai fazer o controle de entrada de armas no Brasil.
por exemplo, envolve pensar uma política de segurança pública, né? Então, são de fato situações complexas. Ao mesmo tempo que o Estado, não só o brasileiro, mas todos os outros estados, ficam sofrendo a pressão dos interesses desses setores da economia, né? O mercado de armas é o maior lobista que nós temos no mundo para a manutenção dos seus interesses, né? Tanto é que a gente não faz mais guerras mundiais, mas a gente tem mais guerras hoje, mais pessoas mortas do que em períodos que a gente estava oficialmente em guerras mundiais. Isso é uma coisa que é importante da gente observar. Queria só acrescentar essa questão do crack. Nós tivemos uma epidemia, sim, constatada por essas séries históricas, né, que foram feitas em 2006 e 2012. Essa foi a época da epidemia do crack. O estudo da Fiocruz foi só em algumas capitais. Eu acho que por isso que mudou essa visão do resultado. Mas nós tivemos uma epidemia de crack, sim, no Brasil. Agora o coordenador dessa pesquisa discorda. A gente sabe que tem uma discordância. É que eu participei dessas séries históricas. Sim, eu concordo, mas o coordenador dessa pesquisa discorda. E até o momento o mercado das drogas, aí eu não vou dizer que é crack, cocaína, maconha, qual, ainda ele é fortíssimo e é quem gira toda essa questão do armamento que ela falou, que no Brasil mais de 80% é ilegal. Vocês não acham que poderia haver algum tipo de incentivo também para no caso, os comerciantes, que acabam tendo que fazer esse papel de fiscalização, mas não tem nenhum tipo de incentivo, acredito eu, né? Não. Né? Eu acho que não. Porque o cara tá ali, tá querendo vender também, é o negócio dele, né? Mas não para menor, né, Felipe? Eu acho que não, eu acho que não seria incentivo. Eu entendo como era, que seria mais instruções, colocar de maneira que eles vissem que isso não era legal, que eles estariam prejudicando não só a ele como a empresa, como também os jovens. Então seria mais uma questão de esclarecimento. De sensibilização, né? Foi o que nós fizemos 2 anos e o resultado foi muito ruim. Né? Só a sensibilização, infelizmente, não funciona. Olha só, o Estado ele tem 19 inquéritos aí, na verdade, do Ministério Público para investigar, né, essas denúncias feitas aí. Isso na prática tem algum efeito? Eu entendo que o Ministério Público, como falou a doutora, eles poderiam ir mais em cima de quem? Das grandes fornecedores, né, dos fabricantes. Sei lá, colocar no rótulo, como fizeram com a carteira de cigarro, uma coisa mais ostensiva, que a pessoa olhasse e visse que aquilo era prejudicial. Talvez seria um caminho. Eles são no âmbito municipal. Esses inquéritos do Ministério Público, eles são no âmbito municipal. Todos no âmbito municipal? Esses 19 inquéritos. Mas no estadual também tem alguma coisa. Os procuradores, o Ministério Público tem também. Bom, gente, a gente já está se encaminhando aí para o final do nosso programa, mas eu gostaria que vocês fizessem aí um balanço sobre esses 6 anos aí após a implantação da lei e já uma consideração final sobre o assunto. Podemos começar por você, Ana? Podemos. Vamos lá. Eu acho que a lei caduca. Toda lei caduca, né? Então, eu gostaria de ver a lei atualizada, com maiores recursos na própria lei, porque a lei é boa, do meu ponto de vista, é uma lei boa, que fizessem com que essa lei pudesse ser implementada em todos os locais do Estado, nos municípios pequenos e, obviamente, com mais recursos. Mas sem a política integral, que a gente voltasse, nós tivemos 5 anos trabalhando pelo Brasil inteiro para escrever a Política Nacional de Drogas, que precisa ser atualizada também. Então, por que não fazer essa atualização das leis, colocar uma lei para 21 anos de acesso à bebida, porque o cérebro aí sim vai estar com mais recurso para se defender de drogas que atuam no cérebro. Então, no final, se a gente não atualizar os nossos recursos, eles ficam deficitários. E eu acho que eu recomendaria uma atualização das nossas leis relacionadas ao tema e que isso faria bastante diferença. Depois de atualizar, implementar a política que é lei no Brasil desde 2006 e não saiu da gaveta. Continuar fiscalizando, né? Exatamente. Osmário. No âmbito da fiscalização, o que nós entendemos é que quando se cria a lei, tem que se dar estrutura para os órgãos fiscalizadores. O PROCON tem conseguido manter, com recursos próprios, as suas fiscalizações, mas também gostaria de ampliar.
nós temos um plano interno do PROCON que aumentaríamos as equipes com mais estrutura para fiscalizar mais, porque o estado é muito grande. E no âmbito municipal, como a doutora falou, está no momento sem nenhum apoio. O que é que temos que ver? Não adianta só fazer uma lei municipal se ela não tiver o apoio. Então, acho que nós estamos na casa certa, no local certo, para buscarmos esse apoio, doutora. Exato. Eu vim justamente por conta disso. Não é a primeira vez que eu venho nesse programa e eu sempre digo a mesma coisa, que o Executivo não dá respaldo para as ações do Conselho. Indo nessa esteira, a gente tem uma política nacional, um sistema nacional de política para álcool e drogas, e é importante a gente lembrar que nós temos muitos Brasis. Essa expectativa que a gente tem, agora criou a lei, essa lei ela vai acontecer da mesma forma em todos os lugares, com realidades totalmente diferentes, orçamentos, cultura, recursos totalmente diferentes, ela é um equívoco. Então, a gente sempre fica na frustração. Causa uma sensação, que eu não sei se é proposital ou não, de que parece que as leis não funcionam, de que parece que a política não funciona. Então, nesse sentido, a minha gestão ela acaba agora em dezembro. O que a gente está trabalhando junto à subcomissão de políticas de álcool e drogas aqui dessa Câmara, que é presidida pela vereadora Patrícia Bezerra. Nós queremos deixar como herança da nossa gestão pelo menos um projeto de lei que implemente um sistema municipal de política de álcool e drogas, já reatualizado, com as boas experiências que tivemos após o desenvolvimento do Sistema Nacional de Política de Drogas e Álcool. Tem experiência para ser ajustada, para ser melhorada, tem experiência que não deve ser repetida, né? Então, como que uma cidade do tamanho dessa não tem um sistema municipal integrado? E eu acho que o maior prejuízo ainda é que não fazer isso faz com que a cada 4 anos a eleição da cidade de São Paulo ela seja pautada por uma discussão reduzida no que se fazer na Cracolândia, né? Então, eu acho que é até uma responsabilidade que a gente tenta deixar enquanto conselho de melhorar o paradigma das eleições aqui na cidade de São Paulo. Vai ser melhor para todo o paulistano. Para quem precisa da política de álcool e drogas, para quem não precisa, para quem está na Cracolândia, para os trabalhadores que estão em outras regiões da cidade, que também recebem pessoas que usam drogas, e para ver se a gente melhora, inclusive, a qualidade da discussão das eleições aqui no município. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez aqui os nossos convidados, Ana Cecília Marques, que é integrante do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, também a Natália Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Álcool, e o Osmário Clímaco de Vasconcelos, diretor de fiscalização da Fundação PROCON de São Paulo. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Até mais.